Fala aí, aluno do segundo ano, aula 11, História, página 42, unidade 27 ainda, crianças. Daí é o seguinte, a Revolução Francesa, tecnicamente, ela acaba o quê? Na aula anterior. Tá, beleza. Só que, gente, basicamente ali o golpe 18 de Brumário, em 1799, vai inaugurar o quê? Uma nova fase. Aí eu já gosto de colocar assim, diretão para vocês, ó. Era napoleônica. Então, tecnicamente, ó, ele era pré-cônsul, cônsul, se tornou cônsul vitalício, e daí o quê? Puf! Instala-se, logicamente, o quê? Como governante. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Eu vou pôr assim, ó, 1799 até 1815, para ficar bem legalzinho para vocês aí. Aí já deixa eu colocar aqui, só que agora dentro de um balão, o começo da história dele mesmo. Aí, por aqui, ó, o golpe 18 de Brumário. Também um mês do calendário francês, tá, gente? Então é o seguinte, com uma ideia de vocês, cara, também no segundo ano já é fazer alguma ideia de vestibular, de Enem, o Caramba 4 aí, vocês têm que pensar assim, gente, tudo os caras em história fiam golpe. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é, não vai ter golpe, tá? Porque a parada é mais ou menos assim. Gente, isso aqui, esse tal desse golpe, teve apoio da Assembleia. Então eu tô colocando dentro aqui do balãozinho da nuvenzinha, gente, para justamente vocês terem essa ideia aqui, gente. Porque, pô, senão de repente não mais, de repente o que acontece lá? Golpe do 18 de Brumário. Pô, Napoleão enfiou as tropas, cara, dentro do parlamento e fechou tudo, cara, e chutou o traseiro de todos. Não. Tudo, cara, que o Napoleão for fazendo aqui, gente, ele vai justamente o quê? Ter apoio da Assembleia, tá? Tanto que, basicamente, cara, quando a gente pega assim, ó, o ano de 1799 ali, ele vai começar a fazer o quê? Alguns acordos já com o clero, vai devolver terras, ou seja, vai fazer um processo ligado ao quê? A pegar o clero francês e dando uns cala-boca neles, tá? Outra coisa, aqueles antigos nobres aristocratas, cara, da aristocracia tradicional francesa, também, gente, ele vai puxar para o lado dele. Então, o que acontece? Basicamente, cara, o Napoleão vai criar uma nova aristocracia, da velha aristocracia. Então, ele é bem político, gente. Para um cara que era militar, ele é bem político, ele vai saber o quê? Lidar com tudo isso. Então, o que acontece? A galera chama de golpe 18 de Brumário, gente, mas é tudo, cara, um arranjo que vai ter o quê? Entre as classes ali, basicamente as classes do que dá? Elite, burguesia, aristocracia, que é a nobreza, os membros do clero e tudo mais, tá? Então, o que acontece? A França tá uma enorme galáxia de cocô, gente, mas não tem o que dizer, tá? Tá perdida totalmente aqui. Ele vai entrar? Vai, mas, meu, vai ter que trabalhar para levantar o quê? A economia francesa. Então, vamos lá, alunos. Dentro da era napoleônica aqui, ó, eu gosto de colocar ela por fases. Então, nós vamos ter aqui, ó, a primeira fase. Napoleão e a fase, deixa eu achar um nome bonito aqui. Fase. Tá, vou pôr fase 1 mesmo. Fase 1. Aí fica melhor. Ó, lembrei que é uma palavra bonita. Acomodação. Ó, ficou chique isso aqui, ó. Fase de acomodação. Então, basicamente, eu vou dividir essa fase de acomodação aqui também, ó. Vou pegar assim, ó. Não existe isso que eu tô fazendo aqui, gente, mas é só para ter uma ideia, tá? 1803. Então, deixa eu pôr aqui, ó. De 1799 a 1803. Eu podia ter colocado 1804 também, not problemation. Porque é o seguinte, gente. Napoleão, militar. Então, ele sempre esteve no comando, sempre esteve lá, simplesmente o quê? Fazendo todo o processo de conquistas territoriais. Então, vai dar uma ideia, cara, a acomodação que, pô, parou as guerras. Não, nada para aqui. Mas, vamos lá. Primeiro lance que ele vai ter que fazer aqui, gente, é isso, ó. Promover o que a gente chama de um saneamento econômico da França. Gente, pegue a palavra saneamento com uma ideia de sanar. A França está doente. E se a França está doente, você vai ter que curar ela. E a cura vai estar justamente aonde?
Só que, ó, vai ter que fazer todo um processo ligado à criação de novos impostos. Tudo, cara, simplesmente relacionado ao quê? A fazer as pessoas pagarem o imposto e criar, logicamente, o quê? Outras formas de arrecadação de dinheiro. Beleza? Então, essa é a parte 1 aqui. Outro lance que ele vai fazer aqui, gente, na ideia de acomodação. Acordos com o clero. Então, aquela ideia da antiga Constituição Civil do Clero, lá da Revolução, aqui claramente, gente, ele vai agora, digamos assim, esquecer. Ó, devolvo as terras, devolvo a fortuna de vocês. Mas, gente, por favor, ó, é do clero da França. Daí vocês vão ver que o Vaticano, que ele tá quase com os pés dentro do Vaticano lá já, beleza? E daí o que acontece, gente? Esses acordos aqui, ó, vai ser uma espécie assim, sabe uma coisa? Eu tenho que tirar essa pedra do meu sapato. E para tirar a pedra do sapato, ele vai o quê? Fazer esses acordos aí, beleza? Outro lance aqui, gente, já que a gente tá falando de acomodação, ele vai ter que fazer uma espécie de paz com os inimigos. Aí o lance, gente, inimigos, cara, já vem na cabeça de vocês assim, Inglaterra. Por aqui, ó, eu não gosto muito de pegar a Inglaterra, mas eu vou pôr aqui, ó. Claro que é a Inglaterra. Mas, por incrível que pareça, gente, o principal inimigo da França na época aqui não é a Inglaterra. Aí sim, ó, a famosa paz de Leeds, aqui, ó, principalmente a Áustria. Então, gente, claro que a Inglaterra é inimiga, tem outras nações inimigas também, só que a principal de todas é a Áustria. Beleza? Aí o que acontece? Ele vai ter que fazer ainda aqui, ó, um grande, enorme incentivo à indústria. Eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês, cara, que a industrialização começou com Napoleão. Putz, cara, eu não gosto muito desse papite aí, gente, mas fazer o quê? Meu, engula isso aí. Eu prefiro colocar o Napoleão III como um processo industrial para valer da França mesmo. Mas a galera gosta mais de colocar aqui a incentivo da indústria. Ou seja, você precisa cada vez mais desenvolver uma ideia de uma indústria local para também concorrer com a própria Inglaterra ali. Beleza? Outro lance que ele vai fazer aqui, gente, ó, criação, tá? Aqui daí até foge de 1803 aqui, tá, minhas crianças, ó. Criação de leis, tá? Aí vamos ter a criação aqui de liceus, que são oficinas, ó, Banco da França, e, logicamente, o quê? A moeda, que era o franco, né? Lógico. Pimba. Ou seja, gente, essa ideia desenvolvimentista, cara, que ele faz aqui, ó, é gigantesca, tá? Bem gigantesca mesmo. Banco, França, moeda, Casa da Moeda, ou seja, liceus para o cara aprender um ofício, tudo ligado a isso aí. Porém, gente, aí que você tem que fazer uma ideia de transição. Mesmo aqui nesse processo todo, ele ainda continua a expansão territorial, né? Ele está lá ainda invadindo terras, estão com as terras invadidas e tudo mais. Só que daí nós temos um problema, justamente aqui, ó, 1803. Moçada, em 1803 nós temos o que? A famosa Batalha de Trafalgar. Agora me fugiu se é 1803 ou 1804, mas é bem ali na transição. E daí o que acontece? Basicamente, ele não conseguiu derrotar o quê? Os ingleses. Show! E daí isso é um marco para a gente iniciar um outro processo. A fase 2, que é a tal da fase imperialista. Então deixa eu colocar aqui, ó, como se fosse transição. Eu não gosto muito de colocar isso, mas tem que portar, minhas crianças. Fase 2, que é a fase imperialista. Ou seja, imperialista. Aí deixa eu pôr aqui, ó, 1803, 1804 até 1815, tá? Agora vamos lá. Nessa fase imperialista aí, gente, começa justamente aqui, ó, com esse destacado Batalha de Trafalgar. Vai escrever, professor? Não, Deus o livre.
A paz que ele tinha feito com a Áustria vai ser bem efêmera, bem passageira, porque todo o processo agora, gente, é de dominação, porque afinal de contas ele vai precisar dominar para ter mercado para isso aqui, para essa indústria, para tudo que está surgindo dentro da França, tá? E daí que a gente vai ver agora as grandes besteiras feitas aqui, gente. Então o que acontece? Nessa fase imperialista, nós vamos ter isso aqui, ó. Auge do imperialismo. Por que eu vou começar pelo auge? Porque eu tenho que começar pelo auge mesmo, gente. Não adianta, tá? Depois eu comento mais uma ali com vocês. O auge do imperialismo aqui, gente, vai ser justamente o quê? As atitudes que ele vai tomar contra a Inglaterra. Daí deixa eu mudar a cor do giz aqui, ó. Que é o famoso bloqueio continental. Continental. Aí deixa eu pôr aqui. 1806, se não me falha a memória. Então, moçadinho, é o seguinte. Quando você pega a ideia assim, ó. Pô, no ano de 1803, a tentativa de simplesmente do Napoleão lá conquistar a Inglaterra fracassou. Na Batalha de Trafalgar. Aí ele pensou, pô, peraí. Se eu não consigo derrotar a marinha britânica poderosa com a minha poderosa marinha da França, eu vou tentar o quê? Uma nova jogada. Ou seja, que é o tal do bloqueio continental. Show! Aí isso aqui, gente, basicamente é assim, ó. Proíbe as nações de comprar da Inglaterra. Então imaginem só, gente, o Napoleão, cara, tem que conquistar, né, conquista ali na Grécia, na Itália, cara, pô, tem acordos com a Áustria, ou seja, ele tá dominando totalmente o território ali. Aí a ideia dele é assim, pô, se ninguém simplesmente compra mais produtos ingleses, a indústria inglesa fracassa, capitula, e a minha indústria o quê? Simplesmente vai o quê? Se sobressair. Beleza, gente. Pode ver que daí no ano de 1808 vai vir a família real aqui para o Brasil e é tudo uma relação com o bloqueio continental contra a Inglaterra. Show de bola. Agora, também eu tenho que colocar assim para vocês, gente. Então, deixa eu repetir aqui agora. Bloqueio continental. Vai que de repente vocês estão fazendo uma questão de Enem lá que gosta de fazer isso, em vez de colocar assim, ó, o auge da política imperialista, os caras vão lá e põem assim, ó, declínio da política imperialista de Napoleão. Pode? Claro que pode, gente. Porque simplesmente vocês têm que lembrar assim, ó, o bloqueio continental foi o quê? Um baita fracasso. Tá? Um baita de um fracasso mesmo. Por quê? Primeiro, gente, isso aqui, ó, quando você pega a indústria francesa, opa, deixa eu pôr aqui, ó, a indústria francesa ainda era muito inoperante, gente, ou seja, era muito fraquinha. Aí simplesmente lá, cara, ele proíbe espanhóis, portugueses, cara, sei lá, meu, todo mundo a comprar produtos ingleses e de repente não tem como produzir. Aí as pessoas não vão ficar sem o produto. Por exemplo, lá assim, um prussiano, sei lá, um austríaco, um grego, um italiano, ele não vai ficar sem o tecido. Aí simplesmente ele vai chegar lá, pô, cadê o tecido aí? Eu preciso de, sei lá, meu, eu preciso de um algodão. Ah, a gente não tem. Aonde é que esse cara vai pegar o algodão? Ele vai pegar o algodão justamente o quê? Na Inglaterra aqui, ó, como forma de contrabando, tá? Então por isso que fracassou o bloqueio continental e ao mesmo tempo que é o auge, também vai ser o quê? O declínio da política napoleônica, beleza? Outra relação que eles podem fazer com vocês ainda, a própria ideia da abertura dos portos aqui no Brasil também teria ajudado o quê? Ao fracasso do bloqueio continental, porque teria aberto mais mercado aos ingleses. Eu acho meio exagero, mas pode ser colocado sim, beleza? E daí o outro fator aqui, gente, aí sim, deixa eu colocar aqui, a famosa campanha contra a Rússia. Segundo a reza da lenda, foram, parece que 600 mil soldados, cara, que foram enviados o quê? Para a Rússia.
Ou seja, a ideia era derrotar aqui o grande feudo. Beleza, show de bola. Vai o exército napoleônico. E logicamente aqui, gente, a gente usa essa expressão. A campanha vai ser outro fracasso. Só que daí, aqui vai ser assim, ó. Vai ser considerado uma derrota psicológica. Olha aí, ó. Uma derrota psicológica por quê? Porque de repente um cara lá combate austríacos, prussianos e o caramba 4 e perde para o quê? Justamente para os russos. Então isso teria sido o quê? Uma derrota psicológica. Geralmente você vê lá na história assim, ó. Pô, General Inverno. Pô, os franceses perderam para o General Inverno. É, também serve isso aí, gente. Eu ainda prefiro o quê? Aquela ideia assim, ó. A tática russa. A Rússia vai usar nada mais nada menos do que isso aqui, ó. A tática da terra arrasada. Tá? Ou seja, eles destruíram tudo, cara, e logicamente daí o exército napoleônico ficou sem nada. Tranquilo? Agora, aqui, gente, por volta já de 1812, ainda a gente tem que também fazer o quê? Uma outra ressalva. Os ingleses estão em luta contra os americanos de novo, na Segunda Guerra de Independência. E daí preciso acabar agora com o Napoleão aqui, gente. O Napoleão depois disso vai ter o quê? O famoso exílio em Elba. Aí o que acontece? Do exílio em Elba, isso aqui basicamente chamado de exílio é uma sacanagem, porque tecnicamente todo mundo entrava, todo mundo saía e ele não estava exilado mesmo, porque isso aqui era no Mediterrâneo, tá? Aí do exílio em Elba vai acontecer o famoso governo dos 100 dias. Ou seja, o Napoleão volta, cara, triunfante para a França com o apoio do exército. Beleza. Agora, depois do governo dos 100 dias, vem isso aqui, ó. A derrota final para os ingleses. O comandante Wellington lá, ó. Final para os ingleses, que é a famosa Batalha de Waterloo. E logicamente, minhas crianças, agora que vai entrar o lance aqui, ó. Depois dessa derrota final que ele vai ter para os ingleses aqui, o que que acontece? Ele é preso e não levado novamente para Elba aqui, ó. Aí vai ser o quê? O famoso exílio em Santa Helena, no Atlântico. Então, tecnicamente, minhas crianças, o que vai rolar aqui é o seguinte: o Napoleão, ele ficou exilado, lá longe, em Santa Helena, vai morrer lá em 1821. Ele pode até ter morrido aqui em 1821, mas daí como a gente vai ver lá na terceira apostila, ele morre, as ideias não, tá? E daí, logicamente, que ele vai o quê? Simplesmente voltar, mas como uma ideia. Aí com o Napoleão III lá na frente daí. Beleza? Então, gente, de Napoleão é isso aí, ó. Procure sempre essa divisão de período imperialista e a fase de acomodação. Basicamente aí, muitos anos de um bom, um péssimo, um médio político francês, que não era nem francês. Falou? Um abraço a vocês e tudo de bom.